Boa tarde, boa noite a todos. Temos hoje como nosso convidado o conferencista Júlio Ludemir, cujo currículo eu vou ler para vocês. Júlio Bernardo Ludemir nasceu no Rio de Janeiro, mas foi criado em Olinda, retornando à capital fluminense aos 19 anos. É um escritor e produtor cultural. Iniciou a graduação em jornalismo na Unicap, ainda em Pernambuco, mas não concluiu o curso. Seus livros têm como principal ambientação as favelas cariocas. Também trabalhou na Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu, onde ganhou experiência para trabalhar com produção cultural. Começou sua carreira de escritor em 2002, lançando o livro No Coração do Comando, que contava a história real de amor entre a sobrinha de um chefão do Terceiro Comando e o integrante do Comando Vermelho, facções rivais do crime organizado no Rio de Janeiro. Também escreveu livros como Mais um Pai, Rim por Rim, finalista do Prêmio Jabuti de 2008, O Bandido da Chacrete e Psico, entre outros. Em 2004, lançou o livro Sorria, Você Está na Rocinha, um livro de ficção sobre a complexidade econômica da Rocinha, tendo morado por 6 meses na favela para fazer a pesquisa. É um dos idealizadores da Festa Literária das Periferias, FLUP, evento de literatura que ocorre desde 2012, nas comunidades do Rio de Janeiro. Pela iniciativa, ganhou o prêmio Faz Diferença de 2012 do jornal O Globo. O Excellence Awards de 2016 da London Book Fair, a Retratos da Leitura de 2016 do Instituto ProLivro e o Prêmio Jabuti em 2020 na categoria Fomento à Leitura. O escritor também foi um dos roteiristas do filme 400 contra 1, uma história do crime organizado, de Caco de Souza, que conta a história do Comando Vermelho. É um dos idealizadores da Batalha do Passinho, que apresentou em Nova York e Londres dançarinos de passinho, dança característica do funk brasileiro. Criou ainda o espetáculo Na Batalha, que levou pela primeira vez um grupo de funk a se apresentar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Como? Em suma, esse é o currículo com vocês, Júlio Ludemir. Eu, em primeiro lugar, eu queria fazer uma referência muito especial e começando a fala como alguém que em algum momento foi criado numa redação. E eu tá na frente do Zuenir Ventura, que foi a primeira pessoa que me acolheu nessa cidade e que abriu as portas para mim lá na década de 80, etc. e tal. E eu começaria a minha fala me apresentando como um jornalista na medida em que eu não entendo nada de música, talvez eu não entenda nada de Pixinguinha, eu não entendo nada de modernismo, mas na missão do jornalista a gente pode partir do nada e começar a apurar, e a partir da nossa ignorância sair fazendo perguntas e sair procurando fontes e procurando alguma maneira de poder contar uma história. E eu, nos últimos meses, a partir de 21, eu tentei contar a história do Pixinguinha em Paris, e eu acho que eu fui um repórter um pouco ousado. O Miguel Joche, que é um intelectual muito interessante dessa cidade, quando eu estava construindo a FLUP de 21, ele me levantou uma bola com um erro de informação, com uma imprecisão que eu fui apurar ali, e quando eu tentei, na verdade, fazer isso no ano passado. Ele disse, agora faz 100 anos de Pixinguinha em Paris. E eu comecei a trabalhar com essa frase, os Batutas em Paris, 100 anos. E no fundo, eu disse, what the hell dessa porra significa? O que eu poderia, que história interessante eu poderia produzir a partir de uma frase que me deram? E eu disse, deve ter alguma coisa por trás dessa frase, como, por exemplo,
em 2000 e não sei quanto, me disseram assim, celulares no tráfico de drogas. E isso resultou numa matéria chamada Favela High-Tech, o tráfico high-tech. Hoje em dia isso é uma coisa totalmente inocente, mas naquele momento, aquela frase, bandidos usando celulares, e era de uma novidade extraordinária. E eu comecei a perseguir aquela frase, como eu, do ano passado, ali mais ou menos em meados, ali junho, julho, eu comecei a perseguir o que significava aquele grupo de músicos cujo repertório eu não saberia definir aqui com precisão, eu não saberia cantar, eu não saberia discutir musicalmente, mas eu fui atrás de contar uma bela história com aquilo que o mestre de todos os jornalistas aqui, que é o Zuenir Ventura, em algum momento ele me suportou dentro da redação do Caderno B, do Joaquim, do Luciano, do Dapiev, etc. e tal. Então, que história era aquela? O que significava? E aí a primeira coisa que eu descobri era em que momento eles chegaram. E aí eu comecei a ter uma história sensacional, porque eles chegam no dia 13 de fevereiro de 1922, que vem a ser o dia que começa a Semana de Arte Moderna. Eu digo, opa, a história começou a ficar um pouquinho mais interessante. E eu, em algum momento, quando eu vou investigar a história do próprio Pixinguinha, eu vou descobrir que ele morre no dia 17 de fevereiro de 1973, 51 anos depois do último dia da Semana de Arte Moderna. Eu comecei a estruturar o meu evento trabalhando com uma informação equivocada, porque ainda que eu tivesse lido Semana de Arte Moderna, ainda que eu tivesse lido Mário de Andrade, ainda que eu soubesse o tati-bitate do modernismo, eu não sabia que eram aqueles 3 dias, e eu trabalhei com um conceito de 11 a 18 de fevereiro, e ambas as informações estavam erradas, e eu tive que reajustar o que eu tentei fazer agora na FLUP de 2022, e porque não era dia 11 de fevereiro que teria começado, e também não tinha terminado no dia 18 de fevereiro. Mas sempre me permitindo, tendo a humildade de lidar com os meus erros e fazer as apurações, e sair checando, e sair ajustando aquilo de modo a poder apresentar, né, o que aquele grupo estava fazendo em Paris no dia 13 de fevereiro de 1922, qual a importância daquilo para Paris e qual a importância daquilo para o Brasil, como é que um grupo de 8 músicos da pequena África chegariam a Paris, e se eu ia contar uma história de um oba-oba, o sucesso dos músicos populares em Paris, ainda que eles tivessem feito sucesso, na verdade, na história que eu começo a apurar, o mais importante não é o sucesso deles. Porque, por exemplo, o ponto de partida para aquela viagem deles, que é o Duque, possivelmente, em termos de relevância para Paris, e desse diálogo Paris-Brasil, tenha sido mais importante do que a presença dos 8 batutas lá. Fred Astaire dançou machixe, Josephine Baker dançou machixe, e quem leva o machixe, quem divulga o machixe em Paris é um dançarino, Duque, baiano, dentista, que não consegue se criar aqui no Rio de Janeiro, não consegue se criar nem na Bahia, nem no Rio de Janeiro, e chega em Paris e se torna diretor, pega uma cena, e aí é esta cena de Paris que muito vai me interessar, e eu utilizaria como principal símbolo o vapor. Eu sou um hippie velho, o vapor barato que sempre foi um sonho meu, mas aquele vapor ele será fundamental tanto para esse modernismo negro, quanto para o modernismo do Mário de Andrade, do Oswald, etc. e tal, porque
existe uma forte relação tanto da vanguarda brasileira indo para Paris, como de uma vanguarda francesa vindo para o Brasil e apresentando o Brasil ao próprio Brasil. Por exemplo, os mineiros reivindicam que o modernismo, na verdade, aconteceu em 24, que teria sido quando o Blaise Cendrars apresentou Ouro Preto ao Mário de Andrade, a Oswald de Andrade, e que aquilo teria sido algo determinante para uma coisa que... o que era o modernismo? O modernismo, eu como um pernambucano, como um olindense, eu sempre achava que modernismo falava de modernidade, sempre achava que era associado a São Paulo, etc. e tal, quando o grande debate do modernismo é um debate sobre a identidade nacional. É uma tentativa dos artistas de uma intelectualidade, a primeira geração de intelectuais que emerge no fenômeno urbano, e isso é uma coisa importante, particularmente para mim, que nesse momento trabalho com a primeira geração de uma outra novidade demográfica, que é a periferia, mas isso é uma outra conversa, e, no fundo, aquele olindense também estava equivocado, porque o debate não é sobre contemporaneidade, o debate é sobre um mergulho no Brasil. E não à toa você tem Macunaíma, não à toa você tem, né, quando você vai ali para o Abaporu, quando você vai para tudo, é uma tentativa de encontrar com o Brasil, que possivelmente, particularmente quando você fala dos 8 batutas, talvez você pudesse levar a Djamila Ribeiro para fevereiro de 1922 e travar um grande debate sobre o lugar de fala. Porque aquelas vanguardas, ainda que quisessem falar do Brasil, elas não entenderam que havia um Brasil que estava falando pelo Brasil e que, neste Brasil, tinha Pixinguinha, tinha Donga, tinha uma coisa que vai fazer com que um colombiano, em algum momento, diga que o verdadeiro modernismo nas Américas foi um modernismo popular, musical e negro. E que não tem nada a ver com aquele modernismo que eu, particularmente, conheci. E parte disso tem muito a ver com uma experiência que vai fazer com que aquele instrumento que nos leva a identificar o Pixinguinha, que é o saxofone, ele aprendeu a tocar saxofone em Paris. Ele antes era um flautista. E ele chega em Paris, e que cena ele encontra? Ele encontra uma cena de Montmartre, todos aqui, assim, é uma Santa Teresa, possivelmente menor do que Santa Teresa, e aquilo ali coalhado de bares, em que a trilha sonora era uma trilha sonora de músicos de jazz dos Estados Unidos. Fundamentalmente, era o que se tinha naquele momento numa experiência musical que eu comparo com a experiência do samba, na medida em que, normalmente, no samba, quando você vai para uma roda de samba, você não estabelece uma divisão como essa aqui, palco, plateia. Você vai para compartilhar, você vai para dividir, e era aquilo que acontecia na noite dos anos 20, dos anos loucos, e tinha essa enorme trilha sonora. Eu, por exemplo, eu queria a vida inteira ser Hemingway, queria ser Fitzgerald, eu queria ser um daqueles escritores da Lost Generation, que frequenta essa mesma Paris da década de 20, e que, pelas mesmas razões, os negros dos Estados Unidos, que não podiam tomar seu uísque, por causa da proibição da lei seca, e tinham um dólar que estava valendo muito, e existia aquele mesmo navio que possivelmente na primeira classe estaria trazendo aquela juventude da Lost Generation, mas que na terceira classe estava trazendo
músicos negros estava trazendo o Pixinguinha. Tem uma cena clássica que o filme sobre ele agora tentou mostrar, que quando ele volta, o Santos Dumont estava voltando e a família estava voltando na primeira classe e ele continuava indo na terceira classe. Aquela terceira classe, esse fluxo do navio que ia e que voltava, e que levou também o Oswald e levou também os artistas que fizeram aquilo que a gente entendeu como Semana de Arte Moderna, mas levava músicos cubanos, levou músicos das Antilhas, levou músicos da Argentina. Eu entrei em contato nessa minha pesquisa, não conclusa, não estou falando como um especialista aqui, mas o tango, ele tem a mesma origem popular e negra que a rumba, o samba e a salsa, etc. e tal, ainda que tudo que eu associe hoje em dia ao tango absolutamente não tenha a ver com aquilo que era o tango em sua origem, que é a formação das cidades, é um período pós-abolição, é um período em que os negros migram das regiões rurais para as regiões urbanas e levam consigo a sua música, levam consigo a mesma herança que eles vão trazer da África e que isso vai repercutir nos diversos países para os quais eles foram sequestrados e vai repercutir de volta quando eles chegam em Paris. E há, por exemplo, uma coisa de extraordinária que imediatamente depois que tanto o Pixinguinha quanto o Donga voltam para o Brasil, eles criam jazz band. Porque eles compartilharam naquela Santa Teresa parisiense, palco, tomaram cerveja, tomaram rum, o Pixinguinha pagava as contas, tudo dele era uma dose de rum. E eles conviveram e essa foi uma história que eu tentei contar agora e que foi uma história que me surpreendeu bastante, porque foi a primeira experiência diaspórica em que os negros estavam sendo tratados em condições de dignidade, estavam tendo um protagonismo que eles nunca tiveram desde que foram sequestrados da África. E nesse encontro diaspórico existe uma identificação imediata. Como apareceu um pernambucano, eu me aproximo de imediato. Eu tive agora uma oportunidade de ficar algum tempo ali em Paris, aparecia um brasileiro e ia falar sobre o jogo do Flamengo. E aquilo, obviamente, que aconteceu entre aqueles negros que estavam vivendo num bairro ínfimo. E eles começaram a trocar experiências a um ponto tal que isso vai repercutir nas músicas produzidas em todas as Américas, na medida em que aquele processo migratório não era como o processo migratório atual, definitivo. As pessoas voltavam para seus respectivos países e levavam de volta para seus respectivos países a experiência de compartilhamento musical que tiveram naquela Montmartre e estendendo também para Montparnasse, que também existia uma noite em relação àqueles dois bares. Existe uma outra coisa, né? Então, assim, quando você tinha franceses vindo para cá, você tem um cara que vai ser fundamental para tudo isso e que vai falar bastante dessa contradição, que é o Darius Milhaud, que é um músico, foi um cara que trabalhou para a diplomacia francesa em 16 e em 18. Ele chega aqui, ele faz uma coisa que acho que a intelectualidade brasileira nunca, desde então, não fazia.
ele vai conhecer a Pequena África, ele vai conhecer aquela música produzida na Pequena África, e ele vai, a partir daquilo, fazer uma coisa que eu chamaria de popurrí, mas ele constrói uma ópera chamada Boi no Telhado, e esse Boi no Telhado vai fazer um sucesso tão grande em Paris que vai ser o nome de um bar frequentado por uma vanguarda que vai apontar para algo que acontece em Paris, semelhante ao que acontecia e acontece aqui no Rio de Janeiro. Esse Boi no Telhado, Le Boeuf sur le Toit, ele vai ser um bar de uma produção jazzística, mas já embranquecida com Reinhardt, com Grappelli, Stefani Grappelli, etc. e tal. Os anos 20, que é o período, os 6, 7 meses que os batutas passam em Paris, você tem o Boi no Telhado fazendo um sucesso extraordinário, e existe uma enorme contradição, porque o Zé Boiadeiro, que era o autor do Boi no Telhado, estava lá com os batutas, e, no entanto, a presença do Zé Boiadeiro era invisível em Paris, ao mesmo tempo que você tinha um enorme sucesso da música dele, e as pessoas o ignorando, porque existia ali uma produção rachada ao meio. Você tinha uma intelectualidade clássica, branca, francesa, e que olhava assim, com o cansaço da guerra, fundamentalmente com o cansaço da Primeira Guerra Mundial, ela começa a idealizar a África, começa a idealizar a negritude e começa a apresentá-la como uma alternativa ao cansaço do Ocidente. Se você pegar as primeiras peças, se você for tudo aquilo que é produzido naquele momento, dadaísmo, surrealismo, Picasso, o próprio Darius Milhaud, isso vai ser decorrente tanto dessa crise civilizatória pós-guerra, pós-pandemia, pós-tudo que estava acontecendo na França naquele momento, mas tem também uma experiência colonial, colonizadora, que faz com que eles tentem narrar essa África pelos olhos deles e pelas mãos deles. Eu tenho uma exposição sobre Pixinguinha aqui no Mar, que eu organizei. Existe uma imagem que eu deveria ter trazido para cá, mas eu vou acreditar que eu sou um bom contador de histórias. Existe uma imagem de um negro vestido de indígena. E naquele momento, eu acho essa imagem a mais reveladora de eu tentar contar alguma coisa que eu acho que é interessante, mas que vai dialogar fundamentalmente com algo que hoje em dia é muito discutido, que é a tal da apropriação cultural. Nessa experiência colonizadora, nessa experiência de rapinagem que levou todos os tesouros africanos para os museus, e isso hoje em dia é muito debatido nos grandes museus europeus e americanos, fundamentalmente nos museus europeus, isso vai alimentar o sonho daquela geração que estava cansada das guerras que não acabavam mais, particularmente na França. Você foi em cada esquina na França, você vê um monumento aos mortos da Primeira Guerra Mundial, é uma morte em escala industrial, e essa repercussão ela está por trás, né, dessa geração de franceses
que vão tentar contar outras histórias desligados, desconectados daquela França clássica. A minha memória ela tá me falhando numa coisa fundamental aqui, mas daqui a pouco vai chegar aqui. Essa França dividida, essa França que, ao mesmo tempo, ela era generosa na medida em que, por exemplo, você tem atores fundamentais que vão definir a guerra, a Primeira Guerra Mundial, favoravelmente à França, que são os soldados negros. Existe um grupo de soldados chamados Hellfighters, Harlem Hellfighters, que é um grupo, que é um regimento de soldados que foram recrutados no Harlem, e quando eles chegam, eles vão ter um papel fundamental, tanto eles quanto os senegaleses, e eles vão levar essa música. E essa música é tocada no cotidiano, e no cotidiano de Paris. Eles não chegam apenas com as armas, eles não chegam apenas com a destreza de um bom soldado, que, no caso dos senegaleses, no caso dos africanos, estavam trocando a vida pela cidadania francesa. E com isso você cria essa cena que vai atender pelo nome em Paris de negrofilia. Negrofilie. Existe um livro, se você botar lá negrofilie, você vai ver que tem todo um ambiente que favorece que essa música emerja. Esta música, sim, tocada pelos negros, mas as outras artes não produzidas pelos negros. E nessas outras artes, você vai ter os equívocos ou as violências simbólicas, como o fato do Zé Boiadeiro estar em Paris e ser absolutamente desconectado de todo o sucesso do Boi no Telhado como ópera e do Boi no Telhado como um bar que vira um bar frequentado pelas vanguardas francesas, mas violentado também do ponto de vista de alguém narrando o outro sem conhecer efetivamente esse outro, como a imagem do indígena negro quando você pega todos os elementos da arte produzida naquele momento, existe um esforço de trazer a natureza e de trazer essa África idealizada. Mas existe essa convivência, existe uma... Eu vou tentar puxar a sequência dos soldados negros que serão fundamentais para a vitória na guerra. Existem duas fotos muito importantes. Uma delas é uma mãe branca dando a sua criança branca para ser beijada por um soldado negro. Quando esses mesmos soldados negros voltaram para os Estados Unidos, não houve essa comoção e não houve a possibilidade sequer desse contato físico. A França começa a dançar essa música. E nessas indas e vindas, o Arnaldo Guine vai ver o sucesso do Duque num lugar que era no Faubourg
Montmartre 16, que era onde ficava o Sherazade, que era onde ficava um clube de dança, cujo diretor era o Duque, e aquilo, todo mundo dançou machixe. E as elites brasileiras, que sempre foram para Paris, iam lá e viram o sucesso que estavam fazendo ali. E aí o Arnaldo Guinle, ele vai ter um papel importante para duas experiências fundamentais em que, nesse sentido, os batutas antecipam o modernismo em relação à experiência tanto do Mário quanto do Oswald e de todos os outros. Um dos grandes momentos, um dos ícones dessa relação com o Brasil é o Turista Aprendiz. É uma viagem que o Mário vai fazer em 27. Ele vai até o Peru. Em 19, os batutas foram de navio até a Bahia e foram com a missão de recolher, fazer registros musicais. E existe um caderno que eu descobri recentemente, na Biblioteca Mário de Andrade. Alguns dos cadernos em que essa viagem ela foi feita 2 vezes, e mostra uma relação do Brasil, desses músicos, que ninguém tinha feito. O Villa-Lobos não fez, e eles vão fazendo esses registros, mas mais do que fazer esses registros, isso vai estar na produção musical deles. Isso vai estabelecer uma relação dialética com a produção musical do Pixinguinha, dos 8 batutas. Por exemplo, tem um espetáculo agora de 50 inéditos que acharam do Pixinguinha, e você vê shot, forró, você vê claramente a presença daquilo num desses inéditos descobertos agora pela família que está percorrendo o Brasil. A primeira viagem foi o João Pernambuco, que tinha um ouvido absoluto, que estava fazendo o registro. Só que ele não tinha uma coisa que o Pixinguinha tinha. O Pixinguinha escrevia. O Pixinguinha conseguia, ele era um intelectual da música. Ele tira a música, ainda que o Brasil não tenha reconhecido isso, ainda hoje, na sua relação com a produção musical do Pixinguinha, colocaram o Pixinguinha no campo de santo, colocaram o Pixinguinha no campo de uma velha guarda. Ele foi aposentado com 40 anos, com 50 anos de idade. Mesmo quando ele é redescoberto, quando ele não é uma música que ele continuava a produzir. É uma música que é uma música do passado dele. Ele foi aposentado sumariamente. Mas na segunda viagem, o Pixinguinha vai fazendo as anotações e vai escrevendo, e nesta segunda viagem tem o tal do caderno que está... eu falo muito, eu não sei se já chegou a minha hora de acabar aqui. Então, assim, ele não estava no campo do naif. Quando a gente faz uma leitura, né, assim, do samba, do ritmo, da não sei o quê, a gente... se você for em qualquer exposição do naif, aí você vai ver todos os prazeres, você vai ver toda uma negritude que se expressou por intermédio das artes plásticas hoje em dia, artes visuais. Elas estão reféns do conceito de naif. E, no caso ali do Pixinguinha, eu vou agora visitar o ano de 28, que é o ano do Abaporu, que é o ano do Manifesto Antropófago e que é o ano do Macunaíma. 1928 é também o ano da primeira gravação do Carinhoso.
imediatamente depois, o Pixinguinha, por conta do que ele faz, com o Carinhoso ainda como uma melodia, só como sem letra, sem a letra que o Braguinha colocou ali, ele vai ganhar um concurso que vai fazer dele o diretor musical e maestro da primeira multinacional de disco que chega aqui, que é a RCA Victor. E ele não vai no campo do naif, ele vai no campo de alguém que saiu da pequena África, numa história muito interessante de uma cidade porosa que existia na pequena África, com uma presença muito forte dos nordestinos. Não à toa tinha o João Pernambuco lá, não à toa o primeiro grande sucesso que os batutas vão fazer são eles ainda usando roupas nordestinas, de cangaceiro, e era o nome daquele grupo, era o Caxangá. Mas tinha uma terceira coisa muito interessante, que aquela mesma região ali é a região que acolheu os judeus. E serão os judeus que vão levar o Pixinguinha para vencer a sua primeira fronteira, que é a fronteira da pequena África para a Avenida Rio Branco, que estava, naquele momento, num enorme processo de modificação, numa higienização, eugenização da cidade. Tem um cine, que é o Cine Palais, e um cara chamado Israel Frankel, que era o gerente desse cinema, do Cine Palais. Ele vai ver o sucesso que o Caxangá fazia, naquele carnaval, o primeiro carnaval pós-pandemia, e vai convidá-los para tocar na sala de entrada, não sei qual é o que será o nome, do Cine Palais. Eles vão fazer um sucesso extraordinário, vão produzir debates raciais e racistas, mas vão, por exemplo, ser conhecidos pelo Arnaldo Guinle, pelo Rui Barbosa, pelo Ernesto Nazaré, vão estabelecer uma relação com uma elite que vivia nesse mundo afrancesado da Avenida Rio Branco, nesse esforço de construir uma Paris nos trópicos, muito debatido. Mas assim, são duas coisas que, quando você fala de pequena África, quando você fala de um espaço que predominantemente negro, mas você está num espaço das migrações, e não à toa você tem eles vestidos de cangaceiros, etc. e tal, e eles vão ter mais duas outras vestimentas. Quando eles chegam no Cine Palais, eles vão botar um paletó e uma gravata. Mas quando eles voltam da experiência do jazz, eles vão usar aquela mesma elegância, mas essa elegância com o sotaque dos negros de Nova York, com os quais eles se relacionaram em Paris. Então, eles vão ultrapassando fronteiras, né, da pequena África para uma relação com o Rio de Janeiro oficial. A partir desse Rio de Janeiro oficial, vai aparecer o grande patrono dele, que é o mesmo cara que vai pagar a viagem do Villa-Lobos para Paris em 23. Um ano depois do sucesso que os Batutas fizeram em Paris. E aí vai começar a carreira meteórica do Villa-Lobos em Paris, financiada pelo mesmo Arnaldo Guinle, que, quando percebe aquela música contagiante, aquela música que era o Brasil em toda a sua plenitude, aposta nessas viagens que eles vão fazer pelos navios. E, em seguida, depois que ele conhece o Duque em Paris
E depois que o Duque se apresenta aqui no Municipal, e ao se apresentar no Municipal dançando, e essa dança do machixe é uma experiência particularmente interessante, eu vou começar a perseguir essa história para poder contar como é que o Fred Astaire foi dançar machixe. Eu consigo ver como é que a Josephine Baker foi dançar o machixe, mas eu não consigo ver como o Fred Astaire. Existe um registro disso. Tem um filme do Alex Vianney, Machixe, a Dança Perdida, e tem o Fred Astaire dançando machixe, cara. Essa presença do jazz em Paris, ela vai ser determinante até o final da Segunda Guerra Mundial. Tem uma exposição que eu acho que está abrindo hoje, no Mucabe, que aponta para duas coisas. E uma delas vai falar, assim, são os negros que foram para os campos de concentração, e o grande cara que difundiu o jazz em Paris, esse cara depois vai para um campo de concentração. E esses caras que fizeram um sucesso extraordinário em Paris, quando voltam para os Estados Unidos, eles vão voltar para ser porteiros, vão voltar para a mesma experiência social que os levou a migrar. E por isso que uma das coisas que eu tentei contar nessa história toda, que eu, como não especialista, caótico, persegui desde que o Miguel Jorge me falou, 100 anos do Pixinguinha em Paris, foi desse encontro diaspórico em Paris, como nunca tinha acontecido. E aí eu vou retomar uma coisa que eu tinha me perdido. O primeiro, assim, houve 3 ou 4 coisas que estavam acontecendo na experiência popular dessa França. Paulette Nardal, que era uma mulher antilhana, ela entra na Universidade de Sorbonne em 24. Ela é a primeira mulher negra a entrar na Sorbonne. Essa mulher, ela cria um negócio chamado Bal Negre. Esse Bal Negre vai ser frequentado por Aimé Césaire, vai ser frequentado por toda uma turma que vai criar um movimento chamado Negritude, que vai ter um papel fundamental para a independência dos países africanos 30 anos depois, e eles ainda muito jovens estavam vivendo nessa Paris. Eu nunca sei como se diz, se é Dubois, Dubois, etc. e tal, que é um negro americano sociólogo. Ele vai fazer o primeiro congresso africano em 1919, em Paris. Então, assim, tudo isso aconteceu e vai repercutir fortemente, por exemplo, na era de ouro da rádio brasileira, que é na década de 30, que tinha o Pixinguinha como um dos seus principais arranjadores. Cidade Maravilhosa, o arranjo é do Pixinguinha. O Teu Cabelo Não Nega, o arranjo, ele era foi o principal arranjador brasileiro na era de ouro das rádios, e ele traz metais, ele traz um sotaque jazzístico da convivência dele com os músicos lá, que era assim, todo mundo tratado como um pachá, entende? Assim, e houve uma identificação que, assim, eu não entendo nada de música, mas eu acho que alguém que entenda de música e que for, assim, a própria... alguém que entenda de música vai... a minha memória é uma loucura. A própria Carmen Miranda, e me fugiu o nome Carmen Miranda ali, eu recolhi aqui. Os arranjos eram dela, eram do Pixinguinha. Então, assim, e onde essa complexidade, entende, se amadurece para além da experiência pregressa dele.
eu ali, com meus 10 anos, com meus 15 anos, eu convivia com meu pai como jornalista, etc. e tal. Mas teve alguma coisa que eu aprofundei, né, os zuenis, etc. e tal, e que me levaram para um outro campo nessa experiência jornalística. Eu estou tentando usar isso como uma comparação com o aprofundamento, o quanto impactou em toda uma construção, inclusive, da música popular brasileira, porque a música popular brasileira, tal como a gente conhece, ela vai ser definida fundamentalmente por dois caras. Um deles vem pelo Donga, o outro vem pelo Pixinguinha, vem pelos Batutas, e esses caras foram profundamente impactados por essa experiência francesa. Então, eu posso falar mais algumas horas. Vai. Vamos em frente. Vamos em frente. Temos mais 10 minutos. Então, eu insisti em contar essa história num ano assim, né? Eu, como todos nós aqui, a Liberdade estava na Semana de Arte Moderna. Eu reli agora, por conta de uma experiência afetiva, eu falei de alumbramento para uma mulher, e ela perguntou: de onde é que você tirou esse alumbramento? Eu disse: Manuel Bandeira. E, obviamente, que eu fui pautado, todas as minhas referências foram essas referências. Mas eu próprio, ainda que tendo um trabalho marcado na periferia, e por onde eu vou, eu estou na periferia, eu moro na Babilônia, a minha experiência francesa foi no Château Rouge, ou foi em Saint-Denis. Você praticamente não tinha pessoas falando francês ali. Quando eu pego o RRB em Paris, você vê todas as línguas do mundo. Um dia desse eu achei uma coisa sensacional, que tinha uma chinesa falando em alemão. As experiências migratórias e periféricas, quando eu fui para Londres, eu estava em Brixton. E ainda que tudo que o modernismo brasileiro falou, o alumbramento do Manuel Bandeira, eu acho que é quando ele vê a filha da empregada nua, entende? E eu não lembraria perfeitamente ali, mas quando eu reli agora, quando eu li, disse: cara, isso é a filha da empregada que está nua. Você que tem uma memória extraordinária. Me lembro de buliu na luz do lar, na luz do leito, como um brasão de timbre indecifrado, o ruivo raro isósceles perfeito. Era isso? Não, isso é um poema chamado Alumbramento, mas tem um outro poema dele que é sobre as ruas do Recife, que falam da Rua da Saudade, da Rua do Sol, não sei o quê, e aí ele fala de uma mulher que ele viu nua e fala: foi o meu primeiro alumbramento. E a Invocação do Recife. Invocação do Recife. Que Brasil era aquele? O quanto esse Brasil não é igual à África que eu vi num cartaz que tinha um corpo indígena negro. O quanto nós, nesse esforço de entender o Brasil, a gente se afasta cada vez mais do Brasil. O Mário de Andrade nunca assumiu a sua história negra pregressa. Existe uma complexa história da homossexualidade do Mário de Andrade. Um dia desse, eu estava falando com um professor universitário que está trabalhando com essa juventude linda e maravilhosa, e ele apresentou o Foucault para uma menina negra. E quando a menina foi devolver para ele
a leitura que fez do Foucault, ele disse, esse cabra é um cabra careta, que só fala de homens brancos, entende? E por mais que o Foucault estivesse falando de liberdade, ele estava falando daqueles mesmos corpos. Um dia desses, eu fui rever a Belle de Jour. Só tem uma pessoa não branca naquele filme, que é o chinês. E eu nunca suspeitei disso. Eu estou precisando rever as coisas, eu estou precisando entrar em contato com os meus ídolos, com as minhas referências, num eventual esforço de reconstrução para algo que eu eventualmente possa fazer de interessante para o próprio Brasil. Então, a década de 20, ela é interrompida pela década de 40, mas ela antecipa tudo em relação aos 60, e não à toa você vai ter Gilberto Gil na próxima semana falando do quanto ele foi antropofágico, o quanto ele dialogou com os intelectuais da década de 20. Mas eu me perguntaria, onde é que estava o candomblé naquele momento? Onde é que estava a própria música, o próprio tambor, os próprios ritmos? Então, eu saí me perguntando para entender do que eu fui formado. Então, foi mais ou menos essa a história que... a década de 20 é a década da liberdade. É a década que vai gerar, por exemplo, o corpo negro e nu da Josephine Baker, que vai libertar as ancas como nunca tinha acontecido na história. A própria Josephine Baker, ela vai fazer alguma coisa que ela vai produzir o corte que toda a experiência musical dos anos loucos não tinha produzido, que é dividir palco e plateia, e a Josephine Baker vai para o palco. Ela vai... não vai estar mais numa roda de samba, não vai estar mais como no Shirazade do Duque, onde estavam todos ali celebrando numa experiência não hierárquica, numa experiência de roda, numa experiência circular, mas que não conseguia colocar aquela produção musical, que era uma produção fundamental para aquilo tudo, num estágio superior àqueles brancos das elites francesas que estavam dançando aquilo. A grande revolução da Josephine Baker, que eu acho que ela vai fazer em 25, naquela década, é que ela diz o seguinte aqui, ó, cara, dali para lá é a plateia, e eu aqui eu sou a artista. Eu acho que nós todos aqui entendemos o que é essa diferença entre plateia e palco. A grande experiência estética negra, ela sempre foi a experiência da circularidade, da troca, da não hierarquia. Aquele momento foi um momento fundamental para a história. E não à toa os restos mortais delas foram para o Panteão. O que foi para o Panteão agora, em novembro de 2021? Essa história que, assim, se você for em Paris e for discutir, tem uma exposição agora, chamada As Pioneiras, que é você não vai ver... assim, tudo isso está apagado, entende? Quando você discute o Picasso, e quando a gente, por exemplo, tem a fase das máscaras negras, meio que fica... Eu não consigo achar o significado, eu não consigo entender
entende? Por que aquelas máscaras negras e onde ele bebeu naquilo para poder produzir, né, aquela quebra toda de conceitos, aquela e a coisa que eu não estava lembrando, mas que eu agora lembrei, que é a arte déco. Toda a arte déco, ela vai trazer marfim, ela vai trazer elementos africanos, ela vai trazer, por exemplo, o tapete de animal, nesse diálogo com essa África idealizada e idílica, mas ali naquele caso produzida por pessoas brancas, que muito possivelmente não entendia o significado daquele marfim, ou que não entendia, assim, por exemplo, agora em novembro, uma mulher negra fez trancinhas no meu cabelo. E o meu cabelo ele fica muito caótico assim, e ficou ótimo porque ele ficou organizado. Até que uma pessoa negra chegou para mim e disse: Júlio, tire isso. Você entende o que é aquilo? De quantas camadas de significado nós estamos falando? Tire. Eu tive milhares de questões quanto a mim mesmo, mas eu tirei. Toda aquela arte déco, ela possivelmente incorreu em equívocos como os que eu cometi ao usar um cabelo nagô. Se você visitar assim, essa arte déco, essa coisa que você vai ver todos esses elementos que, quando volta, eu acho que e é por isso onde eu queria entender e propor essa releitura, até porque, por uma coisa assim, todos os músicos que tocaram os achados do Pixinguinha, todos eram brancos. E ele é um absoluto ícone. Esse cara criou as bases da música popular brasileira, e, no entanto, quando você vai ter 50 partituras que foram encontradas e preservadas pela família, estava um cara sensacional, que é o Marcos Suzano, entende? Tocando pandeiro. É um dos maiores pandeiristas, como pernambucano, ele salvou Lenine no Olho de Peixe. Mas eu não acho que seria, entende? Todos os músicos tocando aquele ícone, e que essa foi a grande descoberta do Pixinguinha. Quando ele convive com aqueles negros de Cuba, das Antilhas, da África, dos Estados Unidos, ele volta para o Brasil se dizendo: eu sou negro. Muito bom. Muito bom. Muito bom, Júlio, muito bom. Esse retrato da importância do Pixinguinha é fundamental. E, por uma coincidência, semana passada, Paulinho da Viola me falou que eles têm descoberto muitas partituras de obras de Pixinguinha ainda por serem divulgadas. Então, é uma fonte realmente inesgotável e, como você disse, é um dos maestros fundamentais da época de ouro. Ele, talvez depois de Radamés Inhatali, sejam as figuras centrais disso. Agradeço muito a sua fala e queria chamar todos para, na próxima quinta-feira, aliás, na próxima quinta-feira é carnaval? Não, na próxima quinta-feira teremos aqui um carnaval portátil, que é Gilberto Gil. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, Júlio.